Mateus 4. É um texto bem conhecido, eu já preguei também várias vezes nesse texto aqui nessa comunidade. E nós queremos compartilhar esse momento da tentação de Jesus. Queremos ver. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já define tudo, né, para a gente. Logo no primeiro versículo já diz aí, né, que já responde aquela pergunta que muitas vezes, Deus tenta? Não, Deus não tenta ninguém, né? Quem tenta é o diabo. Mas você pode ser conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, tá? E às vezes até o diabo pode usar você atentando alguém, né? Isso aconteceu já na vida de Cristo, né? Relatado, quando ele está indo, fala assim, eu vou morrer, eu estou indo para a cruz e tal, e Pedro se levanta e fala para ele assim, não, o senhor não vai, eu não vou deixar isso acontecer com você. E aí, o que Jesus fala? Arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas, tá? Então, tem que tomar mais cuidado às vezes, né? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, com certeza, até eu. Às vezes eu passo 2 dias sem comer, eu já fico com fome. Você passa meio dia sem... Você não toma café, você já quer almoçar que nem um maluco, não é verdade? Imaginou 40 dias e 40 noites? Você passar fazendo regime aí durante uma semana, a hora que põe aquelas guloseimas na sua frente, você fica doido, né? E doida também, né? Você já quer comer. Imaginou 40 dias e 40 noites? Então, o tentador aproximou e disse, se és Filho de Deus, manda que essas palavras essas pedras se transformem em pães. Ó, interessante aqui, ó, dá uma paradinha. Volta aí no capítulo 3. Estão comigo? Olha aí, ó, finalzinho do capítulo 3, o batismo de Jesus. Ó. Por esse tempo dirigiu Jesus a Galiléia, do Jordão, para ser batizado. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriu os céus. E o Espírito de Deus desceu sob pomba como ele. E uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tá? Logo em seguida ele foi conduzido para lá. A revelação ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó. A Trindade é um dos únicos momentos que a Trindade aparece. Depois Paulo escreve isso em Efésios também. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali se revelando a toda a humanidade. E qual é a pergunta do diabo? Se tu és filho de Deus. Se tu és Deus mesmo de verdade. Ou será que você crê mesmo em Jesus? Será que você confia de verdade? É assim que começa a tentação, tá? E aí ele vai e pede alguma coisa. E aí Jesus respondeu. Está escrito, olha que fantástico. Alguém sabe onde as respostas de Jesus estão aqui? Do Velho Testamento? Deuteronômio, é isso aí. Então, Deuteronômio vai dar todas as respostas, tá? É um pós-escrito, fala lá, Deuteronômio, Deutonomo, né? Deutonomos, quer dizer, escrito pós-escrito da lei, tá? É um pós-escrito da lei. Então, todas as respostas de Jesus está em Deuteronômio. Provavelmente foi escrito ali no período de Esdras, né? E Neemias. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa. Para nós é Jerusalém, não é isso? Colocou sobre um pináculo, então um grande templo, provavelmente Salomão, porque não existia outro. E disse, se és
Filho de Deus, atira-te daqui embaixo. E cita a Bíblia também, né? Salmo 92. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É bem interessante isso, né? Não está escrito isso na Bíblia? Mas é só porque está escrito eu devo pedir? É? É assim que as coisas funcionam? Está escrito lá, então agora eu tenho por direito. Já viu isso aí? No meio evangélico hoje isso está uma doideira. Tá? Eu tenho por direito, porque eu sou filho do rei, então eu vou pedir mesmo. Então virou uma loucura hoje. Algumas coisas a gente vai passar rapidamente nisso, né? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. Isso aqui já assim, eu acredito que Jesus não saiu do mesmo lugar o tempo todo, não é isso? Lógico que todas essas coisas aqui foram reveladas, assim como ficção, né? Aquele negócio de um layout de filmagem, já viu? Quem já teve num estúdio que tem aquele fundo azul, já viu o fundo azul? Não é isso? Aí você lança qualquer coisa lá e aquilo, você parece que está até dentro daquele negócio. Então, eu acredito que o diabo estava, né, fazendo alguma coisa assim, tá? Então, uma coisa bem real, mas era ficção, tá? E mostrou-lhes os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha que coisa, não é bacana isso? Gente. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o... Gente, espera aí, deixa eu ver aqui. Está escrito na sua Bíblia que os anjos apareceram? Está escrito aí? Tá. Não é isso? Aí, ó. Com isto o deixou o diabo. Eis que vieram os anjos e o serviram. Quem é que pediu ali, anjo? No meio desse texto, amado, tem um Salmo 92 que fala que se Jesus se lançar, os anjos vai socorrer. E é para isso que serve mesmo, porque o Salmo 27 diz isso, né? Os anjos do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E os livra. E essa verdade se cumpriu na vida de Jesus. Quando ele terminou ali, os anjos do Senhor vieram e o serviu. Gente, eu acredito que foi um banquete do céu. Eu acredito, porque nada mais, nada menos do que algo extraordinário ia ser servido naquela hora. E anjo gosta de um churrasco, eu acho que foi um churrasco. Então, bênção de Deus, eles vieram servir Jesus. Se você passar pela tentação, lembre-se, os anjos virão servir. Bom, vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala ao nosso coração nesta noite. Nos oriente, nos guarde. Revela da tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A tentação pode nos fortalecer. Vamos falar isso? Que Deus tinha um propósito para permitir que Jesus fosse tentado no deserto, é evidente aí, tá? E o próprio texto diz isso. Foi levado pelo Espírito ao deserto. Uma finalidade, olhar para esse texto e ter segurança que nós temos um sumo sacerdote capaz de entender e de se relacionar conosco. Por quê? Porque todas as nossas debilidades e fraquezas, Cristo suportou e teve as mesmas que nós. Apenas uma diferença. Ele venceu todas elas. Nós devemos vencer em Cristo. Somos vencedores também em Cristo. Não é pela minha força, mas em Cristo. Isso está lá em Hebreus 4. Aí você lê depois em casa, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 6, vai falar um pouco sobre isso. Porque ele mesmo foi tentado em todos os pontos, que nós também somos.
A natureza humana do nosso Salvador era 100% humano e 100% divino. Ele não perdeu nada. Mas ele precisava passar por isso. Ele precisava estar ali para ver se ele iria suportar as fraquezas e debilidades dele. Ele foi submetido a isso. Hebreus capítulo 2, 18, o texto diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, quando somos colocados à prova e testados pelas circunstâncias da vida, da carne, o desejo que a gente tem, ou pelo próprio nosso inimigo chamado Satanás, podemos ter certeza de que Jesus entende e se solidariza conosco, porque nós também iremos sofrer essas provações. A maneira que Jesus vê as dificuldades, ou as adversidades, ou os nossos adversários, é bem diferente da gente. Por quê? Porque ele não vai tirar os adversários, as dores, os problemas da nossa caminhada e da nossa existência. Ele não veio à Terra para fazer isso. Ele veio para nos ajudar e para mostrar que, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Enfrentar com realismo e esperança que a vida nesse mundo requer, na perspectiva da graça e do amor de Deus, que nós padecemos juntamente com ele no sofrimento dele. Se existe um evangelho sendo pregado aí que não é um evangelho bíblico. Cristo convida-nos a permanecer em contato com muito sofrimento de cada dia, enfrentar as nossas lutas e experimentar a acusação de Satanás. Mas nós devemos ter, olhando para esse texto, um começo de esperança, de vida nova. Juntamente aí, aonde nós vivemos, no meio das nossas feridas, das nossas dores, das nossas falências, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Assim, eu terei, então, menor tendência de negar o meu sofrimento, as minhas limitações, quando aprendo que Deus as usa para moldar o meu caráter e para me atrair para mais perto dele. Nós somos tentados e sofremos. Por isso que Jesus foi a palavra e usou a palavra para se defender. Porque se você está caindo na tentação, você está lendo pouco a Bíblia. É o único meio de defesa para vencer o tentador. Eu deixarei de ver as minhas dores como interrupções dos meus planos e serei mais capaz de vê-las como meios de Deus fazer-me pronto para recebê-lo. Eu deixarei Cristo viver junto às minhas dores e perturbações e serei dominado pela esperança, pelo perdão, pelo amor. Não cairei na tentação de me achar melhor do que ninguém e nem maior do que ninguém. Serei gente como todo mundo é. E assim revelarei por completo a minha humanidade a cada dia. É simples assim. A tentação, então, é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado, ou contradiga alguma norma ou convenção social ou moral, ou sendo, consequentemente, proibido dentro das nossas leis. A definição, e a lei de Deus também. A definição, então, de tentação pode ser aplicada a uma gama ampla, né, de ações. Por exemplo, desrespeito a uma restrição alimentar. Tá? Eu nem vou perguntar quem é diabético aqui. Mas ele cai na tentação e come um torrão de açúcar. Não é isso? Se ele sabe que ele é diabético, qual que é a norma? Não comer açúcar. Por que você quer se matar? Entendeu? Isso é cair na tentação.
a trapaça. Não é isso? Seu carro está com um problema, mas você não vai contar na hora que você vai vender. E se o cara perguntar, você minimiza o negócio, né? Fala assim, não, bom, ele deu um probleminha aí, mas agora eu levei na oficina, você fez uma gambiarra lá, tudo. Eu duvido que você vai vender seu carro e falar assim, ó, os pneus não estão legal, já rodei 140 mil quilômetros, mas eu dei uma reduzida, tá 40, tá? Bati ele 4 vezes. Não, meu não bati não, bateram em mim. Trapaça. Ostentação de artigo de luxo. Tem gente que gosta de ostentar. Tentação. Hã? Procrastinação. Já ouviu essa palavra? Quem sabe o que deve fazer e não faz. Pensamento divagante de desejos perniciosos. Viu o cara com um negócio assim aberto no computador, no celular, de repente veio alguma coisa assim, né? É que só eu que faço isso, vocês eu acredito que não façam. Na oração modelo, Jesus, a que ele nos ensinou, tem uma coisa bem legal lá, que foi lido aqui, que fala, e não nos deixe cair em tentação. Não é a oração? Que deve ser chamado de oração dominical, não é isso? Todas as manhãs a gente tem que repetir ela. Seria bom. Quando eu era mais jovem, criança, né? Mais jovem não, que eu ainda me sinto jovem. Mas quando eu era criança, meu pai, antes de sair, né? Ele mandava a gente orar. Todos oravam, oração dominical. Todos. Já imaginou? Hoje a gente não tem paciência da Valentina orando pela comida. Porque a Valentina já consegue formar frases, né? 5 para 6 anos. Então ela abençoa o papai, abre o olho, é a mamãe. E esse prato também, garfo que a gente vai comer. Entendeu? A gente não tem paciência. Nós éramos 6, éramos, não somos ainda, 6 filhos. Já imaginou 6 filhos repetindo a mesma oração? Não faz mais isso na sua casa, duvido. Quem faz? Vai, levanta a mão. Quem faz? Faz na casa. Aí, que coisa boa, graças a Deus. Faz aí, Djalma. Tá lá no fundo é uns corajosos aí. Graças a Deus. A gente perde essas coisas. Por isso nossos filhos depois não têm prazer naquilo que é de Deus. Não tem prazer naquilo que é de Deus. Porque nem você tem. Nem você tem. É uma oração para ser repetida mesmo. Não, então uma reza. A palavra é essa lá. A palavra lá no original, no grego, é repeti-la várias vezes. Tá? Então, não nos deixe cair em tentação. O que nos permite dizer aqui nesse texto aqui é que tentação em si não é pecado. Se fosse, certamente não oraríamos dessa forma. Colocaria outra coisa lá. Tá? Então, tentação é o esforço do diabo para tentar persuadir, seduzir, induzir alguém, ou eu ou você, a fazer especialmente algo sensualmente agradável ou imoral. É aquela voz que fica dentro da gente, ou aqui falando fora também, ou agradando os seus olhos, falando, vai em frente, não tem problema não. Ninguém vai saber disso, só eu e você. Um grande dramaturgo irlandês, William Peter White, ele diz assim, ó, toda tentação vencida representa uma nova reserva de energia moral.
toda prova suportada e resistida com um espírito correto torna a alma mais nobre e mais forte do que era antes. Você tem reserva de energia aí? Todos nós lidamos com esse problema, mano. Muitas pessoas sucumbem à tentação. Outros trafegam pelo caminho escorregadio da sedução e acabam enfrentando o drama de uma queda vergonhosa, de um deslize moral ou dramático. Algumas pessoas gostam de andar na beira do precipício, já viu isso, né? Outros gostam de andar em caminhos pedregosos, perigosos, tropeçam, trazem vergonha, opróbrio para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A pergunta aqui hoje é: como podemos lidar com a tentação? Porque seremos tentados. Como vencer a tentação? Então, mais uma coisinha para a gente anotar aí é a tentação e o conhecimento e compromisso com a palavra. A tentação, o conhecimento e o compromisso com a palavra. Vamos falar isso? A tentação, o conhecimento e o compromisso com a palavra. É isso. Dá para falar de novo enquanto eu tomo água? Então, a primeira tentação de Jesus era para ser relevante. Transformar pedras em pão. É uma coisa importante. Quantas vezes, amados, eu desejei ter esse poder? Desejei mesmo. Eu acho que muitos. Quem não gostaria de ter poder de transformar coisas comuns, né? Pegar essa Bíblia aqui grandona, olha que bacana. Daria 1 quilo de ouro, o que vocês acham? Daria para terminar a construção ali, sobraria. Não é isso? Não é um poder que a gente gostaria de ter? Não é isso? Aquele rapaz apaixonado que a menina nem liga, ele vai lá e toca nela. É isso? Não seria fantástico isso? Poder de transformar as coisas? É extraordinário isso. Principalmente coisas que vão atender necessidades reais. Que é o caso aqui de Jesus. Ao caminhar, eu não sei quantos de vocês, né, alguns moram mais afastados, outros moram em condomínios, outros nem moram, né? Mas ao caminhar aí nas ruas de Cuiabá, principalmente na periferia da nossa cidade, né, onde as crianças morrem de fome por causa de água contaminada e outras coisas, eu não seria capaz de rejeitar um poder desse. Entendeu? E poder olhar para aquelas crianças andando nas ruas empoeiradas, cheias de pedra, e transformar água suja em água limpa e pedra em pão. Pão quentinho, francês, gostoso, cheirosinho. Na hora que você morde, até torradinho na boca. Nessa hora é bom, hein? Eu gosto de um pãozinho. Bom demais. Mas Jesus, naquele momento, necessitava de alimento. Não necessitava? 40 dias, 40 noites. Mas a questão aqui é como ele iria obter isso. A gente não pode esquecer o princípio da tentação de Jesus. Qual foi o princípio da tentação de Jesus? Ele foi conduzido pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. Foi Deus que conduziu ele àquele deserto e conduziu ele sem alimento, sem pão. E o diabo veio e aconselhou Jesus a agir independentemente e encontrar os seus próprios meios para suprir a sua necessidade. É uma necessidade real? É.
Porque poder ele tinha, não tinha? Não é por falta de poder. Mas é como ele usaria esse poder. O grande poder que Jesus tinha seria usado como a lâmpada do Aladim. Passa a mão, passa a mão, passa a mão, Jesus, Jesus. Já viu uma mantra de Jesus? Jesus, como eu preciso. Jesus, daquele carro. Me dado. Não sabe nem como vai sustentar esse carro, mas ele quer. Nada contra a BMW. Você pode ter até duas. Ou a Mercedes, ou seja lá o que for. Ou a Land Rover e outros tantos aí, né? Mas isso não pode ser feito para gratificar os meus desejos pessoais. A tentação era ressaltar demais os privilégios da sua divindade e minimizar a sua responsabilidade, da sua humanidade e da sua missão. Ele veio como homem e com uma missão. E a resposta de Jesus é: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se voltava para a Escritura usando um meio que nós também podemos empregar para vencer as tentações. E essa tentação, amados, parece razoável. Porque ele não estava com fome? Ele não passou 40 dias lá? Estava sem beber, sem comer? Não é razoável isso? Por quê, amados? Porque o errado, quando vai atender necessidade humana, frequentemente parece certo. Muitas pessoas se sentem que necessidades pessoais, o cara entra no mercado, rouba lá, e ele falou: mas eu também moro lá na periferia, eu estava com fome, meus filhos estão tudo doentes, morrendo de fome, padecendo lá, e eu não tive outra coisa que fazer a não ser roubar. E aí ele chora, não é isso? Meu filho está morrendo. Aí você assiste aquilo, e o que acontece com você? Eu choro também. Eu choro pela pobreza, né? Se a pobreza não te incomodar, você está no lugar errado, servindo o Deus errado. Então, amados, parece que as pessoas que têm necessidades pessoais acham que estão isentas de responsabilidade de obedecer às leis de Deus e dos homens. E se for o seu caso, por acaso, nós devemos agir como Jesus. Nós precisamos confiar em Deus. Jesus precisava de alimento, isso é certo. Porém, mais do que isso, mais do que alimento, ele precisava cumprir a vontade de Deus. E se Deus mandou ele para lá, era o próprio Deus que iria socorrê-lo. Deus iria prover na vida dele. Deus iria achar o melhor momento. E o meu dever como cristão é obedecer a Deus e confrontar o tentador. Entende isso que eu disse? E assim a gente entra para a segunda tentação, que foi acerca da soberba da vida. É de ordem espiritual e psicológica, né? É o orgulho. Ele é levado lá num templo, provavelmente o templo de Salomão, o texto não diz aí, né? Fala da cidade santa, a gente imagina que seria Jerusalém. Aqui o diabo usa a escritura ainda, né? Sagrada, a sua artimanha. E novamente Cristo responde com a escritura, falando: além de ser tentador, diabo, né? Acusador, ainda você interpreta mal a palavra de Deus, faz mal exegese. Afirmando que seria errado abusar dos seus próprios poderes. Usar a autoridade que lhe foi concedida para os seus próprios deleites. Vocês já viram nessa semana? Acho que isso aconteceu, né? A gente percebeu isso muito bem.
A autoridade que foi confiada a algumas pessoas, no nosso Superior Tribunal Federal, não é isso? Que usou isso para os seus próprios deleites. A gente está vivendo isso. No Brasil, a gente vive muito disso. Autoridades constituídas que usam o seu poder para o próprio deleite, para o próprio prazer. Então a questão aqui é, Jesus confiara sem experimentar? Desde que Deus prometeu preservá-lo do perigo, é certo criar um perigo para ver se Deus realmente fará o que disse que fazer? Entenderam o que eu disse? Não, Deus vai cuidar, colocar os seus anjos, então eu posso andar em qualquer velocidade. Dizem que se passar de 100, na estrada que agora pode andar 100, né? Em alguns lugares 110, outros 120, e alguns é 80 mesmo. Passou disso, o anjo não te acompanha não, meu irmão. Tá? Fica testando o anjo aí para você ver onde você vai parar. Jesus se recusou a ser super-homem. Jesus não precisava nem de anjo. Precisava de anjo, Jesus? Não. Jesus podia pular e bater o... Né? Já viu como é que é o nome lá do outro que deu? Agora foi o Homem de Ferro, né? Qual era o outro lá? Thanos. Não é isso? Foi lá. Tava lá, mudava tudo. Não é isso? Ou ele podia planar, né? Bater as mãozinhas e planando. Tinha poder para isso, gente? Ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Só que não fez. Porque ele tinha uma missão, ele tinha um compromisso com o Pai. Isso tem que estar bem claro na nossa mente, no nosso coração. Jesus se recusou a ser um super-homem. Ele não veio para se mostrar. Ele não veio para caminhar sobre brasas incandescentes. Ele não veio para engolir fogo. Ou para colocar na boca do leão a sua mão, a sua cabeça. Ele não veio para subir em trio elétricos e sair aí prometendo luxúria e vanglória. Quando olhamos para a igreja de hoje, amados, é fácil ver o predomínio dessa tentação. Cultos individualizados. Ministros brigando por pedacinho de televisão. Igrejas vendendo ilusões. Um mundo de fantasia evangélica. Esses dias veio assim e falou assim, vai lá naquela loja, que aquela loja tem roupa evangélica. Eu falei, por quê? Os outros que fabricam roupa não podem vender para evangélico, então? Isso virou uma loucura, gente. Então a gente vai ter que comprar computador de evangélico, ser operado só por evangélico, ou você vai ser operado só por evangélico. O evangélico mata 10 lá, e o não evangélico não mata ninguém nas cirurgias. Você vai aonde? Eu vou no não evangélico. Não quero morrer. Por enquanto. Está virando uma doideira. É uma ilusão essas coisas. Você vai em qual advogado? O crente que dá um cano em todo mundo? Ou naquele que trabalha correto? Nem crente é. Sabedoria, amados, é graça comum a todos. E é Deus que dá. Seja crente ou não crente. Nós somos calvinistas e a gente crê nessa verdade. Não entenda isso. Infelizmente, a gente está vivendo essa fantasia evangélica. A busca de formas e projetos para atrair pessoas. Jesus Cristo não é mais suficiente. Igrejas aí cheias de programa. Tem tudo quanto é tipo de apresentação. Mas tem pouca palavra. Hoje tem mais tempo de louvor do que de palavra.
Esquecemos que o que edifica, o que fortalece o homem, o que afasta a tentação é a palavra. Eu já fui em culto chamado evangélico que não se leu uma vez a Bíblia. Eu não sei que nome eu vou dar para isso. Nós vivemos nisso, amados. Cristo não é mais suficiente. Pregar Cristo esvazia as igrejas. A ambição de ser uma estrela, um herói individual, é tão comum na nossa sociedade competitiva. Tanto é que você pega tantos livros, né? Como ficar rico, não sei em quanto tempo, como empreender, não sei o que, tudo o cara contando a experiência dele lá. É dele, não é sua. Ele. Também não é um sentimento estranho no meio das igrejas. Pega livros aí de biografias modernas que você fica até triste. Só de ler. Há uma imagem dominante. Aquela do homem ou da mulher que conseguiu sucesso sem ajuda de ninguém, ou daquele que pode fazer tudo sozinho. Esse é o retrato da nossa sociedade. E é uma sociedade infeliz, cheia de gente doente. A confiança, a esperança e a fé que nos une não se experimenta mais. Continuamos pondo condições do nosso serviço para Deus. Continuamos exigindo mais prova. Caímos na tentação. Em vista da abundante evidência que Deus está presente sempre, todo o tempo e o tempo todo, é perverso o mundo evangélico hoje. Porque ele vive pedindo prova para Deus. Vive pedindo prova para Deus. Com coisa que Deus precisa dar prova de si mesmo. A prova que eu tenho de que Deus existe é que Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me dá uma nova vida. Isso já é o suficiente. Preguei isso semana passada, né? Venha o teu reino. Outras coisas serão acrescentadas. A gente está dando mais valor às outras coisas do que ao seu reino. A terceira tentação foi acerca da concupiscência dos olhos. É de ordem religiosa. É apostasia. Foi a tentação do poder. O diabo disse assim a Jesus: eu te darei todos os reinos deste mundo e a sua glória. Olha que coisa. Quem não quer? Entendeu? Vou fazer isso acontecer. Satanás oferece um atalho a Cristo. Como se fosse possível evitar a paixão e a crucificação, para as quais ele veio. Essa era a missão. E ele responde assim diretamente, ele fala: retira-te, Satanás. Satanás, você não cogita dos planos de salvação. Você cogita dos planos de perdição da humanidade. Porque está escrito. Quem lembra o que ele respondeu? Adore, o primeiro mandamento. Adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Para que nós existimos? E por que nós existimos? Qual é a primeira pergunta do catecismo, não é isso? Qual que é? Primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Qual que é o fim principal do homem? Adorar a Deus. Prestar culto a Ele.
ter prazer nele. Ter prazer nele. Prazer nele. A isca é o desejo, amado. Desejo de poder que tem no nosso coração. Poder total sobre o mundo. E esse mundo, diz o texto, que já no maligno. Mas Jesus não veio para estabelecer um reino terreno. Muitas pessoas esperam que Jesus estabeleça. Mas Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E ele está dentro do nosso coração. Satanás, sabendo que Jesus está focado no reino de Deus, então lhe oferece o reino sem cruz, desde que Jesus o adorasse. Assim, o reino de Deus seria estabelecido sem trabalho, sem sacrifício, sem dor e sem lágrimas, sem nenhum risco, sobre a simples condição de que Jesus lhe prestasse reverência. Isso não é tentador, amado? Colher os louros sem esforço? Não é tentador isso? Gente, nós vivemos isso na nossa sociedade moderna. Nós vivemos. Os nossos filhos, às vezes, querem isso. Querem ter as coisas sem saber o preço de quanto custa aquilo. E nós mimamos nossos filhos. Porque eles não dão valor às coisas. Porque eles não sabem quanto custa aquilo. Entende isso? E muitos querem as coisas sem esforço. Querem as coisas sem esforço. Muitos empreendedores do nosso tempo, que são poucos, por isso que tem essa questão da individualidade, que cria, algum tem uma ideia, um startup, né, lá e cria, pá! E aí acha que todo mundo vai ser assim. Não, gente, são alguns. É pouquíssimos que têm essa habilidade. Requer esforço. No nosso tempo moderno, nós queremos as coisas sem esforço. Sem esforço. E também a estabilidade financeira nos deixa preguiçosos. Pode ter certeza disso. A questão aqui não era tanto o que de Jesus se tornar-se rei. Porque Jesus não é rei. Jesus é rei, gente? O diabo ofereceu um atalho para ele ser coroado. Ele ia ser coroado quando? Quando Jesus foi coroado, meus amados? Em Atos capítulo 2 diz que ele vai e ele assunta aos céus e está sentado no trono à destra de Deus, não é? Quando ele foi assunto aos céus. Depois de passar os seus anos de ministério, de sofrer perseguição, de ser açoitado, morto, crucificado e ressurreto. Já imaginou isso? Eu não consigo imaginar isso. O diabo ofereceu um atalho, uma coroa sem cruz, a ressurreição sem morte, uma vitória sem batalha. Era um compromisso. Ele poderia governar todos os reinos do mundo e entregá-los ao Pai. Mas o processo, como isso aconteceu, não era o projeto de Deus. Ele sujou o projeto. Ele se tornou impuro. Nós devemos tomar muito cuidado com os atalhos. Então, as questões aqui são:
como Jesus se tornaria rei? Você pode usar um meio errado e no fim conseguir fazer o bem? Pensa aí, é pergunta. Então, Maquiavel estava certo? Os fins justificam os meios? Ou, nem tudo que é legal, é uma afirmação agora, é moral? Porque não foi legal essa semana aí? Foi legal, gente? Foi legal. Mas é moral? Não é moral. É imoral. Não podemos fazer coisas certas por meios errados. Não podemos. É uma das maiores ironias da história do cristianismo. É que seus líderes constantemente caíram nessa tentação. Nós caímos também. O poder político, poder militar, poder econômico, poder moral, poder espiritual. Ele seduz a gente. Muito embora continuassem a falar do nome de Jesus, que não se apegou ao seu poder divino, mas se esvaziou a si mesmo e se tornou como um de nós. A tentação de considerar o poder um instrumento apto para a proclamação do Evangelho é o maior de todas as tentações. Estamos sempre ouvindo os outros e dizendo a nós mesmos que ter poder é uma boa coisa, desde que usemos esse poder a serviço das coisas de Deus e a favor dos seres humanos. Não importa como eu vou chegar lá. Mas é este raciocínio que dominou a história da humanidade. Cruzadas foram feitas e realizadas em nome deste poder. Inquisições foram feitas, instituídas em nome deste poder. Índios e negros foram escravizados em nome desse poder. Posições, amados, de grande influência foram cobiçadas. Palácios episcopais foram construídos. Catedrais esplêndidas foram construídas a despojo da humanidade. Quem já foi lá no Roma, né? O Vaticano sabe. O Vaticano é constituído com despojo da humanidade. Se tirar o que tem lá, que pertence para muitas nações, não ficaria nada lá. Em nome desse poder, foram construídas em cima de sangue inocentes. E muita manipulação de consciência foi usada. Em nome desse poder. Toda vez que vemos uma grande crise na história, mano, notamos que a maior causa da divisão é sempre o poder exercido por aqueles que se dizem ser seguidores de Jesus. E nós estamos vivendo isso no nosso país, né? Uma polarização aí, né? Os esquerdistas, né? Os de esquerda, de vermelho, são chamados de diabos e os bolsonaristas são chamados de Jesus, tá? Então, tome cuidado com isso. Não entra nessa. Seja de um partido só. Partido de Cristo Jesus. Não importa em qual partido político você esteja. A gente deve respeito um para com o outro. E parece que perdemos isso também. O que torna a tentação do poder aparentemente tão irresistível. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo vai te oferecer. Satanás tenta as igrejas a usar os atalhos para ganhar poder e converter pessoas. O diabo oferece compromisso por bons propósitos. Ele testa a profundeza da nossa pureza e do nosso caráter. Ele nos tenta a usar erradamente as Escrituras para apoiar um bom ponto ou dizer uma mentira de modo a atingir um bom resultado. Nunca é certo fazer o que é errado.
Talvez porque o poder ofereça um fácil substituto para a difícil tarefa de amar. Parece mais fácil ser Deus do que amar esse Deus. Parece-nos mais fácil controlar as pessoas do que amar as pessoas. Parece-nos mais fácil ser dono da vida do que amar a vida. E assim, amados, 1 João 2,15-16 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, as 3 tentações aqui, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por último, a tentação como caminho para a vitória. É pequenininho assim, ó, tá? Mas eu deixei por último. Tá? Vamos falar isso? Gente, então vocês querem ficar na tentação. Não, eu quero que vocês fiquem no caminho para a vitória. Vamos lá? A tentação como caminho. Parece caminhando para a vitória, né? É quase. Após o seu batismo ali, Jesus, o Espírito Santo aparece, o Pai validando a sua divindade. A messianidade de Jesus foi revelada. E ele foi levado ali para ser tentado. Não partiu de Satanás tal atitude. Jesus não foi guiado ao deserto por uma força maligna. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Foi pela expressa vontade de Deus que Jesus entrou em crise. Então, crise nem sempre é Satanás que nos conduz para lá. Crise pode ser também a sua carne, o seu desejo, sua vontade, pode ser a condução de Deus e pode ser também o mundo que nos seduz. Entenda isso. Não é que o Senhor queria ver se Jesus cairia ou não na tentação. Mas aqui tem uma demonstração da impossibilidade de queda de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que nos revela? Revela que às vezes a gente pode entrar no deserto. E entramos muitas vezes. E entramos em crise. E ali a nossa fé será testada. Mas é neste lugar que Deus está ao nosso lado. E é neste lugar que Deus prepara anjos para nos servir. Entenda isso. O Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. E o texto diz isso aí. E o deserto é um lugar muito ruim. É um lugar de fome mesmo. É inóspito. É um lugar desconfortável, severo, agressivo. O deserto é lugar de solidão. E os grandes homens, eles não caíram no lugar onde estava cheio de gente. Na maioria da história da humanidade, os grandes homens caem na arena da solidão, nos bastidores secretos, nos lugares aonde ninguém sabe. Por isso, queridos, o deserto é o lugar das maiores provas e é o lugar das maiores vitórias. O deserto é o campo do treinamento de Deus para a nossa vida. Jesus foi tentado para provar a sua perfeita humanidade. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Jesus passou por tudo isso para nos mostrar que em tudo ele foi tentado, mas não para nos mostrar que podemos ficar sem pecar. Pelo contrário, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele conhece que somos tentados pelos nossos desejos, pela sutileza do mundo, pela esperteza de Satanás. Mas esse Cristo que venceu a tentação, ele se compadece de nós, das nossas fraquezas. Mesmo que venhamos pecar, ele mesmo diz que é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é. Jesus foi tentado para vencer o diabo. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: lutamos contra um inimigo derrotado.
O evangelista Marcos nos diz que o Senhor Jesus venceu Satanás, o amarrando e roubando-lhe os seus bens. O Senhor tirou de Satanás o domínio que ele tinha nessa terra. Jesus, amado, está libertando aqueles que estavam sobre o seu domínio, sobre o reino das trevas, e transportando para o seu reino de luz. Jesus venceu Satanás no deserto, triunfou sobre todas as suas investiduras, esmagou a cabeça da serpente com a própria cruz, triunfou sobre ele definitivamente na sua ressurreição, vencendo o nosso último inimigo, a morte, nos garantindo vida. Satanás, amados, é um inimigo limitado e está debaixo da autoridade de Jesus. Entenda isso. Colossenses 2, 14 e 15 diz: tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo ataca as nossas fraquezas. Ele não se acanha em provar nossas áreas mais vulneráveis. Satanás escolhe justamente aquela tentação a qual somos mais vulneráveis. O que nos torna humanos é entender que ainda somos tentados. O que nos torna humano não é uma mente cheia de conhecimento, mas é um coração. Não é a habilidade de pensar, capacidade de amar. Não é o quanto eu estou pronto para vencer a tentação, mas é o quanto Deus se importa comigo, apesar das minhas limitações e dificuldades. Eu sou chamado a entrar no santuário. Qual é esse santuário? É o santuário que existe dentro de mim mesmo. Porque o próprio Deus escolheu morar no meu coração e no seu coração. Ele faz morada na sua vida. O poder de Deus, então, está dentro de mim e dentro de você. Diz que esse poder permanece em nós e nos conduz à eternidade. Por isso, quando você cair e todo mundo te rejeitar, Cristo o aceita. Quando todos te abandonarem, Cristo vai te encontrar. Quando ninguém mais quer você, Cristo o reclama para si mesmo. Quando você estiver caído, Ele estende a mão e te levanta. Quando ninguém mais lhe dá atenção, Jesus traz ao seu coração, à sua mente, palavras que o conduzem à eternidade. Você é valioso simplesmente porque você existe. Não é pelo que você faz, ou vai fazer ainda, ou deixou de fazer, ou porque acertou ou errou, ou porque venceu ou não a tentação. Você é valioso porque você existe. Não é por quem você é. Se existisse, amado, somente você na face da terra, Deus mandaria o seu filho para morrer a sua morte, esmagar a cabeça da serpente e te convidaria para passar a eternidade com Ele. Ele é o vencedor. Ele derrotou o nosso inimigo. Ele é nosso Salvador. Ele é o Pai da eternidade. Ele é nosso Redentor. Ele é vitorioso e nos concede a vitória. Amém. Senhor Jesus, sela com Teu Espírito Santo os Teus servos que estão nesta comunidade. Derrame da Tua graça, que seja abundante sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida,
sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos e projetos, hoje e para todos sempre. Amém.